Bom dia, um prazer ter vocês conosco e seja bem-vindo ao primeiro workshop da Omics, organizado pelo meu colega Gustavo. O meu nome é Renata, para aqueles que não me conhecem. Eu sou uma das Senior Field Application Scientists com a Omics. Eu sou brasileira, eu nasci, cresci, fui criada no Brasil, sou mineira, sou de BH. Meus pais mudaram para os Estados Unidos quando eu tinha 14, 15 anos, então eu fiz faculdade aqui. Eu moro em Massachusetts, moro em Boston, aí eu fiz faculdade numa universidade estadual aqui, e logo depois que eu me formei, aí eu comecei a minha carreira no HLA. Trabalhei em alguns laboratórios aqui e também em algumas outras companhias que fornecem produtos, né, para o laboratório de HLA. Tem mais ou menos 2 anos que eu trabalho com a Omics como uma Senior Field Application Scientist, e eu trabalho com o Gustavo, dando suporte, ajudando ele com os laboratórios e os clientes no Brasil. Hoje a palestra vai ser sobre uma introdução básica sobre Next Generation Sequence, NGS. Durante a palestra hoje vamos revisar uma breve história sobre NGS, o que é NGS, a visão geral da tecnologia de Illumina e os métodos atuais da genotipagem molecular. Um pouco da história do NGS. Em 1977, a primeira técnica de sequenciamento foram desenvolvidas por Frederick Sanger e Walter Gilbert. Uma das primeiras gerações, como a sequência de Sanger, que forma uma base no método da terminação de cadeia. Em 1987, o ABI introduziu o primeiro instrumento de sequenciamento baseado em electrophoresis capilar, como o famoso AB370. Em 2005, surgiu o Genome Analyzer, a maior produção de dados para milhões de bases geradas, o que ajudou a dirigir o projeto de Human Genome. Aqui podemos ver a evolução das plataformas de NGS, pela primeira geração até a terceira geração. Na primeira geração, nós podemos ver aqui como o Sanger, o ABI Sanger, o Roche, e na segunda geração, a Illumina e o Ion Torrent. Na terceira geração seria o Pacific Bioscience, e podemos até dizer que na quarta geração seria o mais recente Oxford Nanopore. Também podemos ver os custos relacionados ao NGS durante esse tempo, qual passou por 3 bilhões para menos de 1.000 por genoma. A tecnologia continua evoluindo imensamente desde 2014. Aqui são as evoluções do método de tipagem molecular com HLA. Por volta de 1991-92 foi introduzido o PCR, SSP e o SSO. No final do ano de 1988 foi introduzido o banco de dados do IMGT. Em 2001, 2002, o Sanger Sequence, né, que hoje a gente fala do Sanger Sequence como o padrão de ouro para tipagem de alta resolução molecular. Em 2007, 2008 foi quando aumentamos o interesse na plataforma da Illumina para tipagem de resolução alta com HLA. O que é NGS? O que é sequenciamento da nova geração, Next Generation Sequence. Então, uma definição básica seria que o sequenciamento máximo em paralelo, permitindo o sequenciamento de muitos fios de DNA ao mesmo tempo. Então, vamos começar com uma visão geral do NGS. Geralmente eu gosto de separar todo o processo em 3 componentes. Primeiro, temos o componente da preparação de amostras, que, por sua vez, pode ser dividido em o isolamento de DNA, a geração do Oplicon e a preparação da biblioteca. Em seguida, temos o componente do sequenciamento, que é quando a biblioteca é carregada no MiSeq,
e as reações de sequenciamento ocorrem. E, finalmente, temos a análise dos dados após o término da execução do MiSeq. Duas categorias de sequenciamento que podem ser usados, que são usados para avaliar hoje em dia. Sanger e Next Generation Sequencing. O Next Generation Sequence permite que o sequenciamento do genoma completo ou sequenciamento da exoma completo, que seria da whole gene sequence or exon. E apenas o exon e o sequenciamento de alvo do gene inteiro, que seria whole gene target, ao contrário do SPT e do NGS, apenas de exons, o sequenciamento do whole gene target é mais adequado para a tipagem de HLA, porque permite o faseamento total do alelo e a resolução de ambiguidades sem exigir nenhum teste reflexivo. Outra grande diferença entre o sequenciamento do exon only do SPT e NGS é que, embora o SPT possa ter como alvo os exons do gene, na maioria das vezes, vários conjuntos de primers são necessários para a captura de todo o comprimento dos exons. Então, este processo pode ser muito difícil de optimizar e também trabalhoso e demorado. Aqui está uma comparação do sequenciamento específico do exon SPT com a abordagem do gene inteiro para o GNS. Ao contrário do SPT, que só podemos sequenciar o exon individuais, e o NGS é capaz de sequenciar o loci inteiro, dando informações sobre exons, introns e regiões não traduzidas. Com o NGS, podemos ter podemos ganhar vários lados positivos, como faseamentos de alelo, resolução de ambiguidades, detecção de alelos novos e raros, sem testes reflexivos e dados e informações compreensíveis. O SPT versus o NGS. O SPT só pode sequenciar uma molécula sem distinguir aos dois alelos, como podemos ver aqui. Com o resultado, o faseamento no nível de alelo não é possível. Por outro lado, a tecnologia de NGS é capaz de sequenciar a população de moléculas e obter informações de base em todas elas simultaneamente, e que nos dá a capacidade de separar os alelos, permitindo assim o faseamento em nível de alelo. Como podemos ver que no NGS nós podemos ver os dois sinais separados. Faseamentos é um processo de atribuição de alelos, como os A, C, T, C e G, ao cromossomos paternos e maternos. Saber qual alelo pertence e qual cópia do cromossomos ou, alternativamente, quais alelos aparecem juntos no mesmo cromossomo. No sequenciamento de leitura curta, por exemplo, é difícil resolver o haplótipo de dois SNPs heterozigotos se eles não forem abrangidos pela mesma leitura. Aqui estão alguns dos sequenciamentos que existem no mercado atualmente, como a ABI 3730, para o Sanger Sequencing, o Roche 454, Ion Turn, o PacBio e o Illumina, o MiSeq da Illumina. Atualmente usamos o Illumina MiSeq porque é automatizado, que tem a menor taxa de erro e a preparação de amostra é rápida e é um dos mais econômicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma visão geral sobre a tecnologia da Illumina. A Illumina usa o que chamamos da química de sequenciamento por síntese, Sequence by Synthesis Chemistry.
A plataforma da Illumina NGS usa uma célula de fluxo cuja a superfície é revista com 2 tipos de oligos na orientação direta e reversa, com os adaptadores da biblioteca, como estão vendo aqui. Esses oligos são complementares aos adaptadores que foram previamente ligados aos fragmentos de DNA e atuam como iniciadores para síntese de uma fila ou uma fita complementar. Os fragmentos de DNA de fita simples são ligados ao oligos na célula de fluxo. O outro lado do fragmento, que contém o segundo adaptador, dobre-se para se ligar ao seu óligo complementar na superfície da célula de fluxo, criando uma ponte, como a gente vê aqui. Em seguida, os nucleotídeos são marcados em uma DNA polymerase, são usados para amplificar os fragmentos, criando pontes e filas duplas. Isso acontece simultaneamente para todos os fragmentos na superfície da célula de fluxo, resultando em vários milhões de aglomerados densos de fragmentos de DNA amplificado por clonagem. Nesse ponto, as pontes de fita dupla são desnaturadas e acabamos com várias cópias idênticas do nosso DNA. As fitas reversas são clivadas e das superfícies, deixando apenas as fitas dianteiras para o sequenciamento. O sequenciamento começa com a extensão do primeiro primer de sequenciamento para produzir a primeira leitura. O primeiro ciclo com a adição do 4 nucleotídeos marcado, primer e o DNA polymerase. A cada ciclo, o nucleotídeo marcado com fluorescência tentando ser incorporados à cadeia de sequências crescente. Apenas um incorporado com a base na sequência do modelo. Um laser é usado para capturar e ler a fluorescência imitada de cada nucleotídeo incorporado e a próxima base na sequência é identificada, como a gente vê aqui. E isso é repetido várias vezes para determinar a sequência de um fragmento, uma base de cada vez. Isso acontece simultaneamente para todos os clusters na superfície da célula fluxo, produzindo sequências de maneira massivamente paralela. Quando todo o comprimento do fragmento foi lido, os dados são alinhados e uma genoma de referências é analisado. Um grande avanço na tecnologia de NGS ocorre com o desenvolvimento do sequenciamento emparelhado, o paired end sequencing. O sequenciamento de paired end sequencing envolve o sequenciamento de ambas as extremidades do fragmento de DNA e uma biblioteca e o alinhamento das leituras diretas e reversas como pares de leitura. Além de produzir o dobro de número de leitura ao mesmo tempo e o esforço na preparação da biblioteca, as sequências alinhadas como pares de leituras permitem um alinhamento de leitura mais preciso e a capacidade de detectar indels que não é possível com os dados de leituras única. Essa solução entrega grandes volumes de dados de alta qualidade e forma rápida e econômica. O sequenciamento de leitura única pode ser uma boa escolha para certos métodos, como o RNA-seq ou o Chromatin Immunoprecipitation Sequencing, ou ChIP-seq. Mas o que usamos com o Illumina, com a química da Illumina, é o paired end sequencing. Aqui é um exemplo de o faseamento de longa distância. O alinhamento das leituras de paired end sequencing de várias distâncias facilita o faseamento e a detecção dos alelos.
usar variações das leituras de distâncias, ou diferença de distâncias diferentes, permite a determinação do alelo em fases. Aqui podemos ver o efeito de variações de tamanhos de inserções entre leituras emparelhadas. O sequenciamento de NGS, de Paired End Sequencing, é um método eficaz para resolver o faseamento. Os tamanhos variáveis dos inserts facilitam o faseamento do gene, fornecendo informações de sequências sobre variações genômicas localizadas longe de uma das outras, permitindo uma inserção longa, que permite também o phasing, que permite que o phasing ocorra a longa distância. No entanto, é importante observar as limitações do protocolo do Paired End Sequencing para que o sequenciamento da Illumina, porque ir muito longe leva ter fragmentos muito compridos leva à redução da qualidade na saída do sequenciamento. O intervalo de seleção de tamanho de fragmentos é ideal entre 500 a 1.500 base pairs, de acordo com o nosso protocolo. Aqui podemos ver um exemplo das distribuições de fragmento com o holotype. Agora vamos falar um pouquinho sobre os métodos atuais da genotipagem molecular. Métodos atuais de genotipagem. 3 métodos que são mais usados atualmente. O SSOP, que usa a hibridização do probe específico da sequência. O SSP, né, usa primers para adicionar os motifs das sequências únicas. E SPT, o Sanger, que permite os sequenciamentos dos exons chaves dos genes. Por que a genotipagem de HLA é tão desafiadora? Porque a região mais variável é a região mais variável do genoma, e ele qual contém muitas estruturas dos pseudogenes repetidos. Não existe um bom ou o melhor genome de referência, porque continua ser em expansão, né? O faseamento dos heterozigos em nível do gene é muito difícil quando se usa a metodologia atual, que seria o Sanger, SSOP, SSP, e tudo isso muitas vezes leva aos resultados atualmente ambíguos. Quais são os desafios de HLA usando o NGS? Temos novas definições, como fases, coberturas, como pontuações de Q30, e várias outras novas definições que temos que aprender. Os algoritmos dos softwares são complexos, a base de dados de alelos de referências são incompletas. O aumento do banco de dados de alelos, como exemplo, o aumento de 35% de alelos que foram da versão 3.3 para a versão 3.38, em conjunto de dados maiores e mais complexos. O que ganhamos com a NGS? Ganhamos o sequenciamento completo dos genes, a capacidade de identificar alelos novos ou alelos nulos, a tipagem quase zero com ambiguidades, sem ambiguidades, a flexibilidade no número de amostras de baixo e alta escala, a possibilidade de automatizar o pré e o pós-PCR, o custo eficiente, possibilidade de combinar diferentes tipos de bibliotecas, o fluxo de trabalhos e resultados mais rápidos, como também o faseamento de alelos, qual eu já falei antes, e sem testes de refluxos, e dados e informações compreensivas,
para ajudar com os outros tipos de testes que são feitos no laboratório, como a prova cruzada, virtual. Isso são algumas algumas das coisas que ganhamos quando usamos NGS no laboratório. E também não podemos deixar de falar ou não podemos esquecer do software, como o software é importante. O software é muito importante para dar sentido à enorme quantidade de dados de sequenciamento. Obrigada pela sua atenção. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aqui está a informação dos meus contatos ou também o Gustavo. Obrigada.